Louvado seja Deus, que seja tudo o que temos de mais precioso em nossas vidas, que não haja nada que possa estar competindo com o nosso amor e nossa devoção ao Senhor em nossas orações. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Nós usei esse texto em uma outra pregação, mas eu gostaria de explorá-lo um pouco mais essa manhã com a igreja. Juízes capítulo 16, versos 16 e 17. Livro dos Juízes, capítulo 16, versos 16 e 17. Desculpa, eu vou ler a partir do verso 15. Juízes 16, do 15 ao 17. Até o final do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Até aqui. Queria convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas, por nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, faça chegar a sua palavra aos nossos corações, nos molde, faça nossos pequenos crescerem nos caminhos do Senhor. Deus abençoe cada professor que estará falando a palavra dos seus corações. Vamos fechar nossos olhinhos, vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante do Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo, Senhor, sobre todas as coisas Tu és Deus. Não há outro igual a Ti, Senhor, não há. Não há outro nome, a não ser o de Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos, Senhor. E a Ti, Senhor, seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor em todo o tempo. Que o Senhor seja o nosso universo, seja tudo o que pensamos, que queremos, que sonhemos, esteja submetido ao Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade revelada a nós, Senhor, que Tu possas falar no nosso coração. Que Tu possa moldar-nos, que Tu possa fazer de nós mais parecidos com Cristo, de glória em glória, para que o Teu nome, seja conhecido através de nossas vidas. Assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar esse texto chamando a atenção para o verso 15 que lemos. Diz assim a palavra do Senhor: então ela lhe disse, como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração. Percebam que há uma razão aqui, vocês devem ter percebido que a gente está falando da história de Sansão. E talvez os pequeninos saibam mais do que nós sobre Sansão. Nós precisamos estudar muito mais esses heróis, esses valentes, essas pessoas que tanto nos ensinam sobre virtudes e sobre como Deus age com graça e misericórdia sobre a vida da sua igreja. E Sansão, sendo um juiz de Israel, sendo levantado por Deus no período dos juízes, e é esse o contexto do livro que nós estamos expondo nas Escrituras até agora, trata de um momento em que depois de Josué, o povo estava ainda se estabelecendo na terra, e fragmentado, não mais unido com o propósito de subjugar aquelas nações e então conquistar a terra que Deus havia prometido. O povo começa a ser enfraquecido e começa a ser dominado pelas nações vizinhas e em constantes conflitos. Deus vai de vez em quando levantando alguns juízes para reunir um grupo em torno daquele juiz e então conseguir libertar o povo, trazer liberdade para o povo naquele contexto, circunstancialmente. O fato é que aqui Sansão foi levantado. Um judeu, nazireu, haviam votos que os nazireus tinham diante de Deus. Sansão deixa claro isso a respeito do seu cabelo, mas nós podemos falar sobre tocar um animal morto, né, como ele toca ali o leão, e isso era impuro para toda a nação de Israel, e vários outros votos que os nazireus então tinham diante de Deus, e esse não é o objeto da nossa exposição. Mas, principalmente, compreendermos onde está o nosso coração, a ponto de sabermos que onde está o nosso coração estará tudo que nós temos de mais valioso. Sansão deixou-se corromper
não pelo poder dos filisteus, não pelo poderio daquela nação. Ele já havia demonstrado que era poderoso, que era forte o suficiente. Os filisteus o temiam. Sansão havia derrubado vários filisteus com a queixada, com o osso de um animal. E agora os filisteus estavam amedrontados. Eles usam Dalila. A Bíblia não deixa claro se Dalila era filisteia ou hebreia, embora seu nome seja de origem hebraica. Mas a Bíblia não deixa claro a nacionalidade dela. O fato é que Dalila, ela, assim como a serpente, ela conduz o coração de Sansão para o pecado. E ela questiona o amor de Sansão, ela questiona o coração de Sansão. Como muitas vezes, quando o nosso coração ele está dividido entre amores. Eu amo a Deus, mas eu amo também a essa circunstância. Eu amo a Deus, mas eu amo também ao meu emprego, ao meu status, aos meus filhos, à minha família. Eu começo a colocar isso em patamar de igualdade, ou até mesmo de superioridade em relação a Deus. E Deus não vira todo o meu universo, mas Ele passa a ser apenas uma parte da minha vida, uma parte dominical menor. Isso faz com que o meu coração seja fragilizado diante das circunstâncias, e eu considere pecar contra Deus para ter aquilo que eu amo. É um serviço a um ídolo que eu levantei no meu coração, e que agora faz com que eu me dirija ao pecado, e não aquilo que Deus tem posto diante de mim. Sansão não percebeu a astúcia de Dalila. Antes ele começa a se envolver. Os filisteus possuíam uma cultura envolvente, e ele se submete a isso. Diz a palavra que ela importunava todos os dias. Sansão foi chamado para ser um juiz, um libertador, mas estava sendo agora conduzido por aquela mulher a fazer o que Deus não se agradava. Israel estava sobre o domínio dos filisteus, e Sansão dominado por Dalila, sem perceber. A sua missão era clara. Ele devia confrontar aquela cultura, ele devia confrontar aquela nação, aquele povo, mas estava antes disso se submetendo a ela, vivendo assentado à roda dos filisteus. Se não cuidarmos do nosso coração, os amores que competem com o nosso amor a Deus em nossos corações, nos conduzirá a assentarmos à roda dos filisteus. Sobre a desculpa que é o nosso pão, afinal de contas, no nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, eu não posso não estar aqui, eu não posso não fazer isso. Meus irmãos, eu quero dizer para você que você pode. Porque aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, certamente nos dará nele todas as coisas. E em fidelidade, nós podemos nos apropriar das promessas do Senhor. A força de Sansão não estava misticamente nos seus cabelos, mas na sua fidelidade. A fidelidade de Sansão é o que garantia a sua força diante dos seus inimigos. A obediência de Sansão é o que o sustentava diante dos seus inimigos, como um homem forte, como um homem valente, um homem capaz de libertar o seu povo, para então fazer então o propósito de Deus em sua vida. Os filisteus não eram apenas guerreiros, eles eram uma sociedade sofisticada, eles eram o povo do mar. Tal como a serpente no Éden, então distorce o coração do homem, da mulher, e dá razão ao pecado. Assim os filisteus usam Dalila para conduzir o coração de Sansão. Não há razão da obediência a Deus, não há razão daquilo que Deus havia estabelecido em sua vida, mas conduzi-la ao pecado. Conduzi-lo àquilo que Deus não se agrada, conduzi-lo a fazer a vontade do homem, a submeter-se ao homem. Sansão oferta a sua obediência, oferta a sua força, a sua fidelidade a Deus como um sacrifício a Dalila. Dalila diz que ele fez isso por amor. Se me amas, dize-me. Se amamos ao mundo mais do que a Deus, se amamos as circunstâncias mais do que a Deus, vamos entregar a nossa fidelidade, vamos entregar os nossos valores, vamos entregar os nossos princípios para satisfazer ao mundo. Mas se amamos a Deus mais do que todas as coisas, se Deus for de fato o nosso universo e tudo que nós temos, nada poderá nos tirar de centro do seu amor. Nada poderá nos tirar do centro da sua vontade. Nada poderá nos tirar do lugar onde nós somos guiados e orientados e dirigidos pelo Senhor, quer seja na igreja ou no nosso quarto de oração. O mundo vai tentar nos tragar em relação a isso, vai tentar nos tirar essas coisas, vai tentar ocupar o nosso tempo, a nossa mente, cheia de preocupações, cheia de tarefas, cheia de necessidades, nas quais nós colocamos nosso coração e alimentamos, como se de fato não pudéssemos viver sem aquilo, mas Deus pode nos livrar de todas as coisas.
Deus pode ser aquele Deus que de fato nos mostra, sondando o nosso coração e as entranhas do nosso ser, o caminho que devemos andar. E se estamos ou não vivendo no caminho reto. Sansão, ele subestima o perigo espiritual do pecado. O pecado traz um sério risco. O pecado nos conduz de um passo após o outro para longe do Senhor. Sansão brincou com o pecado, flertando com algo que ele sabia que Deus havia proibido. Ele estava envolvido com aquele povo, envolvido com aquela nação, envolvido com Dalila, e deixando então o seu coração e a sua mente ser conduzidos dessa forma. Assim, Sansão muitas vezes, assim como Sansão, na verdade, muitas vezes, nós nos esquecemos de que a nossa vitória sobre o pecado não está na nossa capacidade, não está na nossa força. Em nosso contexto é o mesmo que pensarmos que podemos lidar com as tentações sem dependermos do Senhor, sem estarmos fortalecidos no Senhor, sem sermos fortalecidos e revestidos de toda a armadura do Senhor. Precisamos cuidar para não flertarmos com o pecado. Talvez se nós pensássemos de maneira correta sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, se não podemos comer, não podemos andar perto dela. Não deveríamos estar próximo dela. Não deveríamos estar olhando, admirando, deixando aquilo entre nos nossos olhos, pelos nossos olhos e se torne um desejo no nosso coração. E você sabe que pode estar sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal na sua vida. Como muitas vezes nossos sonhos, nossos desejos, nossa posição, nosso status, nossa família, muitas vezes essas coisas começam a tomar o lugar de Deus em nossos corações. E nós não só nos aproximamos, como usufruímos e gostamos. E aí o pecado começa agora a conduzir a nossa vida, nossa mente para longe do Senhor, e isso não resultará bem. Porque o Senhor nos ama, Ele certamente nos disciplinará a retornar, e talvez Ele requeira de nós aquilo que amamos nesta vida, como fez com Abraão. Abraão, se tu me amas, dá-me teu filho. Precisamos ter o nosso coração firmado e conduzido no Senhor, não subestimando o perigo espiritual do pecado. Ele certamente nos conduzirá à destruição. Paulo vai ensinar isso aos Gálatas: daquele que planta na carne, da carne colherá destruição. Está lá no capítulo 6. Mas o que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sansão tinha uma confiança excessiva em sua própria força. Ele achou que sua força era inabalável e se esqueceu que ela vinha da sua obediência a Deus. Ele entregou o seu coração e a sua confiança a Dalila. E é natural que naquilo que amamos, nós coloquemos também nossa confiança. Amamos a tal ponto de confiarmos o nosso coração àquela pessoa, ou àquela circunstância, ou àquele momento. Nós confiamos a ponto de não nos preocuparmos ou não pensarmos sobre as consequências daquilo diante do nosso compromisso com o Senhor. A cultura filisteia é muito parecida com a nossa cultura hoje, em suas características macro. A sedução que Sansão sofreu é a mesma que nós enfrentamos diariamente em nossas vidas. Por exemplo, o culto ao sucesso material, por exemplo, a ideia de que devemos ser independentes de Deus, ou a banalização daquilo que é puro aos olhos de Deus. A gente começa a tornar essas coisas normais, essas coisas, afinal de contas, faz parte do contexto no qual nós estamos inseridos. Faz parte das conversas no trabalho, faz parte das conversas da faculdade, faz parte das conversas no prédio, em qualquer lugar que nós estejamos. As pessoas falam isso com muita naturalidade, e por que não ceder um pouquinho para então nos fazermos mais aceitáveis? É isso que a cultura começa a pregar aos nossos corações, e assim Dalila foi conduzindo o coração de Sansão, vai cedendo, vai se misturando, vai usufruindo, vai vendo como isso é bom, vai vendo e se contaminando com as iguarias do rei, a tal ponto de aculturar-se a essa geração. Sansão vivia nas rodas dos filisteus, usufruindo daquilo que os filisteus tinham enquanto cultura, enquanto rotina. Sansão se misturou demais com o mundo. É preciso entender que resistir às seduções do mundo exige uma dependência diária do Senhor. Não podemos sem depender do Senhor. Paulo vai falar aos Colossenses, capítulo 2, olha só: a religiosidade de vocês não é suficiente para preservar o coração de vocês do pecado, das seduções do pecado. Aí ele vai falar no capítulo 3, mas olha para o alto, onde Cristo vive. A nossa dependência não está na nossa mão. A nossa dependência não está na nossa capacidade, na nossa habilidade cristã, no nosso conhecimento teológico. A nossa capacidade, a nossa força, na verdade,
A nossa força está no Senhor, está na nossa dependência ao Senhor. Na consciência de que precisamos nos prostrar diante do Senhor e resistir. Precisamos ser fortalecidos na força do seu poder. A história de Sansão nos lembra que mesmo quando nós falhamos, e ainda assim, se não atentarmos a isso, se em algum momento experimentamos o pecado, e em algum momento deixamos ou cedemos o nosso coração por amor às coisas desse mundo, a história de Sansão nos mostra uma outra lição. A redenção para nós, quando nos arrependemos genuinamente. Sansão se arrependeu genuinamente e entregou a sua vida ao seu propósito diante de Deus. Precisamos ter a consciência de que, se não resistimos a ponto de cairmos, quando cairmos, podemos nos arrepender e podemos nos voltar ao Senhor. Mas para isso precisamos cultivar uma vida de oração e dependência. Essa é uma resposta e essa é uma conduta. Quer daqueles que se arrependeram, quer daqueles que estão querendo preservar o seu coração de cair. Precisamos cultivar uma vida de oração e dependência do Senhor. A força de Sansão dependia do Senhor. A força do crente depende do seu Senhor. Precisamos colocar o nosso amor no lugar certo. Precisamos da oração diária para fortalecer-nos diante dos pecados, para fazer-nos compreender a vontade do Senhor, para termos iluminação espiritual ao abrir as Escrituras e compreendê-la e deixar o nosso coração ser moldado por ela, forjados pela palavra do Senhor. Devemos evitar andar perto, flertar com o pecado. Aprender com o erro de Sansão, evitando se aproximar daquilo que sabemos que vai nos tentar, sabemos que vai nos provocar. Sabemos que não devemos olhar ou pensar ou ouvir essas coisas. Isso significa estabelecer limites claros em nossas vidas para preservar o nosso coração de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Dele procedem as fontes da vida. Precisamos estabelecer limites, tanto espirituais quanto emocionais, em relação àquilo que nos provoca para longe do Senhor. E por último, precisamos buscar sabedoria na palavra do Senhor. Sabedoria para conhecermos o caminho. Sabedoria para conhecermos o caminho de volta. Sabedoria para conhecermos o Senhor. E quanto mais conhecermos o Senhor, mais o nosso coração estará afirmado e estabelecido nele. Mais estaremos fortalecidos diante do pecado e das seduções desse mundo. E assim o Senhor nos conduzirá de glória em glória à imagem de Cristo em nós. Meus irmãos, a minha exortação nessa manhã é que não amemos as coisas desse mundo, a ponto de entregar o nosso coração, a nossa obediência a Deus, os nossos valores a essas coisas. Não amemos as coisas desse mundo a ponto de considerarmos pecar para obtê-las, ou viver em meio aos filisteus para obtê-las. Nós consideremos o Senhor mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas, que Ele seja o nosso universo, como cantamos. Que não cantemos da boca para fora, mas que seja um desejo genuíno do nosso coração, e se assim não estiver sendo, que possamos nos arrepender diante do Senhor, e buscar que Deus trate conosco, sonde a nossa alma, veja se há em nós algum caminho mau, e nos diga seus caminhos eternos, que assim seja verdade em nossas vidas, que assim queiramos em nossas vidas, de todo o coração. Queria poder orar com vocês e orar por mim também, para que a nossa dignidade não comprometa a pureza da palavra, que ela possa encontrar lugar em nossos corações, que ela possa moldar-nos, que ela possa fortalecer-nos, para que tenhamos sabedoria, não sabedoria segundo o mundo, segundo o que aprendemos, segundo a ciência, mas que Deus tenha conduzido tudo o que aprendemos, para termos sabedoria segundo a sua palavra. Oremos assim ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és o Senhor das nossas vidas e não há outro Senhor. Precisamos amar ao Senhor mais do que todas as coisas. Buscar o Teu reino e a Tua justiça, crendo, Senhor, que todas as coisas menores nos serão acrescentadas, porque aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, certamente nos dará nele todas as coisas. Quem nos condenará? Quem levantará acusações contra os eleitos do Senhor? Quer façam, quer não façam, isso não importa. Porque quer Nabucodonosor nos lance na fornalha de fogo ardente e nós venhamos a morrer, estaremos com o Senhor. E se nós não morrermos, certamente o Senhor mostrará a sua glória. Que a nossa força e o nosso coração estejam obedientes a Ti, Senhor.
para que no dia mau, no dia que todo o conhecimento dessa geração se levante contra o conhecimento do Senhor, estejamos inabaláveis, estejamos seguros, que o Senhor seja a razão e todo o nosso universo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.